Prezados alunos, sejam muito bem-vindos à aula 7 de História da Religião de Israel. Nesta aula, iremos abordar algumas características sobre a religião de Israel no contexto da monarquia e também se observará no contexto do exílio. Muito obrigada. Vamos seguir aqui com a apresentação em slides. Bom, inicialmente é importante lembrarmos da trajetória que já seguimos com relação à religião de Israel. Destaca-se que ela surge ali com a figura de Abrão, antes da mudança do seu nome, que acontece em Gênesis 17, versículo 5. Deus chama Abrão, conforme Gênesis 12, e Abrão sai da terra de Harã. Ele teria ali 75 anos de idade e vai caminhando para a terra prometida, que é Canaã. A promessa não é alcançada ainda por meio de Abrão. A promessa será alcançada por meio de Josué e dos remanescentes, Josué, Caleb e Eleazar, os remanescentes, após o episódio da libertação do povo de Israel do Egito, com a presença de Moisés, de Arão, após o momento de estarem ali 40 anos no deserto do Sinai, alcança-se a promessa de Canaã, com Josué, Caleb e os remanescentes. Isso em 1200 a.C., aproximadamente. Então, o estágio inicial da religião de Israel, conforme foi apresentado nas aulas 1, 2, 3, se destaca Abraão como fundador da religião de Israel, fundador ali do povo hebreu, no sentido dogmático, teológico, e fundador de uma teologia judaica embrionária. Assim, como se ressaltará a religião de Israel no primeiro estágio? A religião de Israel no primeiro estágio é uma religião do clã, é uma religião dos pais, dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. A religião de Israel no seu estágio inicial é também classificada como religião mágica. A circuncisão, à luz de um olhar sociológico, teria sido realizada para proteger contra demônios. As preces são como feitiços. O cântico de Débora, lá no período dos juízes, é um feitiço. O cajado é um feitiço, o cajado tem um poder mágico. Assim, à luz de um olhar sociológico, a religião de Israel é também uma religião mágica desde o seu estágio inicial. Observando à luz de um olhar teológico, a religião de Israel, desde o seu estágio inicial, é uma religião da lei, com base na Torá oral, com base na lei oral. É uma religião da aliança, haja vista que Deus faz aliança com Abrão, Gênesis 15, Gênesis 17, ali se destaca a religião de Israel como religião da aliança, observando esta chave hermenêutica, Berite, que aparece na Bíblia aproximadamente 276 vezes. Outra chave hermenêutica para se entender a religião de Israel é Torá, que aparece aproximadamente 200 vezes nas Escrituras Sagradas.
Outra chave hermenêutica para se entender a religião de Israel é terra. E aí pode-se observar a transliteração do hebraico Ada ou Eretz. Então, a palavra lei, a palavra aliança e a palavra terra são três chaves hermenêuticas importantes para se entender a religião de Israel. A religião de Israel, no seu estágio inicial, é uma religião dos pais, uma religião do clã, e também se caracteriza com a Berit, aliança, se caracteriza pela presença da tradição oral, da Torá oral, do misticismo judaico, e se caracteriza com o aspecto sociológico do nomadismo, ou seja, esse aspecto do povo hebreu estar ali transitando, migrando pela Mesopotâmia, migrando por Canaã, também passando pelo Egito. Esse aspecto do povo hebreu de nomadismo se destaca para se entender a religião de Israel nesse estágio inicial. Então, o povo se colocava próximo a poços de água e não ficavam muito tempo, estavam sempre transitando. Eis a defesa de Georg fora que eles são nômades e eles têm grandes rebanhos, são pastores de rebanhos, muito mais do que pessoas que andam com camelos, são pastores de rebanhos. Observa-se essa característica do nomadismo na religião de Israel no seu estágio inicial. Então, se procurou ali mostrar uma possível rota de Abrão. Se destacou algumas características. Ele vem de Ur e ele nasceu em 2166 a.C., segundo Eugênio Merrill. Ele vem de Ur, vai para Harã, e segundo Eugênio, Abrão fica 25 anos em Harã. Pontua-se dessa forma que, aos 75 anos de idade, Abrão sai de Harã e vai para Canaã, conforme podemos observar em Gênesis 12. E assim, a promessa é feita nessa idade, e nessa idade ele sai de Harã. Lembre que Ur e Harã são duas cidades sumerianas, duas cidades da Suméria, e Harã é uma cidade cosmopolita, rica, próspera. Se observa, então, de acordo com a cronologia de Eugênio, que quando Deus chama Abrão, é no ano de 2091 a.C., terceiro milênio. Então, Abrão, com o povo hebreu, porque já se classifica ali que Abrão ele é o patriarca do povo hebreu, e isso num olhar teológico, dogmático. Então, Abrão, com o povo hebreu, saem de Harã e inicialmente passam por Damasco e depois vão para Siquém. Harã, Damasco, Siquém. Lá em Siquém, Abrão faz o primeiro altar ao Senhor. Depois ele migra para a proximidade entre Betel e Ai, e ali se destaca mais um altar ao Senhor. Se pontua, então, que desce para o Egito por causa da fome, volta do Egito ainda mais rico, mais próspero, e se destaca que passa por Hebrom, inclusive o seu sobrinho Ló ficará com a parte do Jordão, eles se separarão e Ló ficará com a parte do Jordão e Abrão e o seu clã ficará em Hebrom. Então, há mais um altar ao Senhor, e o último altar que se descreve na narrativa apresentado por Abrão, já com o nome de Abraão, é no Monte Moriá. Então, Abrão apresenta 4 altares ao Senhor. O altar é uma característica da religião de Israel desde o seu estágio inicial.
Abrão apresentou 4 altares, um altar em Siquém, um altar perto de Betel e Ai, um altar em Hebron e um altar no Monte Moriá. Então, seguindo nessa dinâmica de uma possível rota, paramos aí em Hebron. Vemos também que vemos assim que o povo hebreu chega em Canaã no terceiro milênio antes de Cristo. Abraão chegou em Canaã em 2091 antes de Cristo, aproximadamente, seguindo a cronologia de Eugênia. E lá já habitavam cananeus. Naquele cenário habitavam outras etnias, especialmente podemos observar aqui no texto. Vamos lá para Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 6. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Habitam cananeus, descendentes de Cã, um dos filhos de Noé, como bem sabemos. Seguindo a narrativa, Abrão volta do Egito, Gênesis 13, versículo 12. Mais uma vez, Abrão vai para Canaã. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da Campina, e armou as suas tendas até Sodoma. É importante ressaltar que Ló ficou ali no Jordão, próximo ao Jordão, no Oriente, e já Abrão fica na questão de Hebron. Veja no versículo 18. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mane que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar ao Senhor. Então, observa-se que o povo hebreu chega no terceiro milênio antes de Cristo em Canaã, habita lá por um tempo, e se destaca que eles não ocupam toda a terra, já havia cananeus habitando lá, eles não ocupam toda a terra, mas chegaram lá no terceiro milênio antes de Cristo. Observe com relação ao pacto que Deus faz com Abrão, em Gênesis 15, versículo 17 a 21. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra. Qual é a extensão da promessa? A terra que Deus deu, Deus prometeu para o povo hebreu. Qual é a extensão? De Dan a Berseba, uma teoria. Também pode-se entender que a extensão da terra de Canaã vai da proximidade com o rio Nilo até ao norte da Síria. E aqui o texto diz: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Portanto, fazendo fronteira com o Egito e fazendo fronteira com a Mesopotâmia, o rio Eufrates. E o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Gigazeu, e o Jebuseu. A tua semente tenho dado também essas etnias. Então, esses povos já habitavam Canaã. Inclusive, o termo cananeu
não é utilizado somente para uma única etnia. O termo cananeu é utilizado para os povos que habitavam Canaã. Quando Abrão chega lá, tem descendentes de Cã habitando lá já. E o povo hebreu chega lá no terceiro milênio antes de Cristo. Segundo Eugene Merrill, segundo o teórico Dias, da Universidade do Porto, os filisteus só vão chegar em Canaã no contexto do século 12 antes de Cristo, contemporâneos à chegada de Josué, e os filisteus irão habitar o sudoeste do Canaã, o sudoeste de Canaã, onde está também Gaza. Os filisteus só vão chegar lá no segundo milênio antes de Cristo. O povo hebreu chegou com Abrão no terceiro milênio antes de Cristo. Já os filisteus chegarão lá no século 12 antes de Cristo e habitarão no sudoeste de Canaã, segundo Eugênio, segundo Dias. Então se coloca ali aproximadamente século 12 a.C. ou século 13 a.C. Cronologia aproximada de quando os filisteus chegam, contemporâneos à chegada de Josué. E não ocuparão todo o Canaã, mas somente o sudoeste de Canaã, onde será chamado de Filisteia. Se destaca, então, que o povo hebreu chega com Abrão em Canaã no terceiro milênio antes de Cristo, e, inclusive, Abrão vai comprar propriedades ali em Canaã. Ele habita e compra propriedades, como, por exemplo, Macpela. Seguindo agora para um outro estágio da religião de Israel, é importante observar que, ali no contexto de Canaã, nós vamos ver o desfecho de Jacó, e José já estava no Egito, e ver o desfecho de Jacó e o povo de Israel, por meio de Jacó, indo para Gósen, no Egito, habitando ali nessa região do Egito. Então, todo o povo estará no Egito. Nós observamos que Deus fala com Abrão sobre isso. Gênesis 15, versículo 13 e 14. Então disse Deus a Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligir-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Então, Deus já havia revelado a Abrão, ele prometeu a terra de Canaã, que vai do rio do Egito até as fronteiras, até o grande rio Eufrates. Ele prometeu a terra de Canaã, habitou um tempo na terra de Canaã, comprou propriedades em Canaã, mas essa terra só será ocupada por meio de Josué, em aproximadamente 1200 a.C., com o povo de Israel remanescente da libertação da escravidão no Egito. E se observa que Deus já havia revelado para Abrão que o povo de Israel seria escravizado por 400 anos. Que foi o que aconteceu quando Jacó chega lá com o povo de Israel, onde já estava José no Egito. Ele chega lá para habitar nessa região Gósen, no Egito, e depois o povo de Israel, após a morte de José, o povo de Israel será escravizado por 400 anos. Entraremos agora no segundo estágio da religião de Israel. Moisés, ele nasce no século 15 a.C., sendo ali pertencente à tribo de Levi e também egípcio. Moisés, então, será chamado, conforme se destaca em Êxodo 3, ele é chamado por Deus para ser o libertador do povo de Israel
do Egito. Então, se observa que Moisés recebe esse chamado no Monte Horebe, ou Monte Sinai, lá em Midian. Vemos então que Deus se auto-apresenta a Moisés como Iavé e fala sobre os patriarcas, destacando que cumprirá a promessa ao povo de Israel da ocupação da terra de Canaã. Se observa então que Moisés, ele irá atender o chamado da libertação do povo de Israel e terá como apoio o seu irmão Arão na realização dessa questão diplomática para a libertação do povo de Israel, inicialmente diplomática, mas, é claro, é um ato miraculoso de Yahvé a libertação do povo de Israel do Egito. Se defende, então, o javismo mosaico. A partir desse momento que Deus chama Moisés, a religião de Israel alcança esse estágio de javismo mosaico. Então, conforme vimos nas aulas anteriores, se destaca a questão: quando surgiu o javismo? Há a teoria eloísta e sacerdotal que o javismo, ele surge, o povo de Israel vai passar a cultuar a Deus como Yahvé somente a partir de Moisés. Essa teoria é sustentada pela tradição eloísta sacerdotal. Já a tradição javista defende que, desde a terceira geração da humanidade, Gênesis 4, 26, a humanidade, as pessoas tementes a Deus, especificamente, adoram a Deus como Yahvé também. Desde a terceira geração da humanidade, segundo a tradição javista, Gênesis 4, 26, Enos foi o primeiro a invocar o nome de Yahvé. Desde a terceira geração, os tementes a Deus adoram a Deus também, reconhecendo ele como Yahvé. É o que a tradição javista defende. Eu defendo que, desde o momento que Deus se apresentou como Yahvé, como Senhor, em Gênesis 2, versículo 4, após criar a criação, tendo se apresentado como Elohim, majestoso, após descansar em Gênesis 2, versículo 4, ele se apresenta como Senhor Deus. Defendo, então, que desde esse momento, as pessoas que ali estavam no cenário, no caso Adão e Eva, e posteriormente os descendentes de Adão e Eva, Caim, Abel, Sete e assim por diante, também poderiam cultuar a Deus, reconhecendo ele pelo nome de Yahvé, porque Deus já havia se apresentado como Senhor desde Gênesis 2, versículo 4. Então, vemos aqui que a religião de Israel alcança um novo estágio com o javismo mosaico. E assim, o povo de Israel passa por uma pedagogia no deserto do Sinai por 40 anos, e lá naquele cenário, aproximadamente em 1450 a.C., se diz 1450 a.C. ou 1400 a.C., Deus apresenta um outro aspecto importante para a religião de Israel, que é a literatura divinamente inspirada. A religião de Israel alcança um novo estágio. Ela já tem Torá oral, tradição oral, misticismo, e agora alcança o estágio da literatura divinamente inspirada. Primeiramente, Deus apresenta o Decálogo. Antes dele escrever o Decálogo, ele pronuncia o Decálogo lá do Monte Sinai para as crianças 7 semanas após o êxodo do Egito.
Então, ele pronuncia o decálogo, que é um código de sociedade. Pronuncia e depois ele escreve em 2 tábuas de pedra. Observe isso em Êxodo 20 e analise Êxodo 20 a 24, Êxodo 31 e Êxodo 34, porque Deus irá escrever e apresentar o decálogo por 2 vezes. O decálogo é escrito, então, em 2 tábuas de pedra, por Deus. Depois, Moisés irá escrever a Torá escrita. Data aproximada da Torá escrita, 1450 a.C., 1400 a.C., aproximadamente. A autoria mosaica, segundo a perspectiva teológica pentecostal e protestante, conforme se observa em Êxodo 24, versículo 4, a autoria mosaica. Já a alta crítica, por exemplo, Julius Wellhausen, representante da alta crítica, com a hipótese documentária, defende que não é de autoria mosaica a Torá, mas são 4 documentos da tradição javista, eloísta, sacerdotal e deuteronomista, com vários compiladores no cenário, especialmente do pós-exílio, mas exílio e pós-exílio. Esses vários compiladores dessas 4 tradições irão, então, utilizar-se desses documentos para compor ali a Torá e a literatura divinamente inspirada sendo compilada no contexto pós-exílico. Portanto, não são todos que defendem que a Torá é de autoria mosaica. Inclusive, no contexto da Idade Moderna, Baruch Spinoza, em sua obra Tratado Teológico Político, irá defender que a Torá não é de autoria mosaica, mas sim Esdras. Esdras, no cenário pós-exílico, editou a Torá. Vemos, então, que, com base na visão teológica pentecostal, com base na tradição judaica, a autoria da Torá é de Moisés. E o material de escrita para a Bíblia hebraica foi o couro. Destaca-se, então, a pele de novilhos, ou pele de cabra, que foi usada ali para a composição da Torá e de toda a Bíblia hebraica, de todo o Taná, dos 39 livros. Então, a religião de Israel alcança um novo aspecto com literatura divinamente inspirada, o Decálogo e a Torá. E assim vai se compondo o Tanar de 1450 a.C., aproximadamente, até 400 a.C. Desde o momento que a Torá é escrita, desde o momento que Deus apresenta o Decálogo, a religião de Israel alcançou um novo aspecto. Agora tem literatura divinamente inspirada. Vemos então que Moisés ele falece ali nas planícies de Moabe aos 120 anos de idade, conforme podemos observar em Deuteronômio 34. Mas antes dele falecer, ele viu toda a terra de Canaã. Deus mostra a terra de Canaã de modo sobrenatural para Moisés. No entanto, ele não entra na terra de Canaã. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Deuteronômio 34, versículo 7. Após isso, o povo em luto irá migrar, continuar migrando, saindo das planícies de Moabe, indo em direção a Canaã. E assim atravessarão o Rio Jordão, e a primeira cidade que será palco dessa ocupação será Jericó. Portanto, a ocupação de Canaã por meio de Josué, Caleb, Eleazar e os remanescentes do povo de Israel, a ocupação acontecerá aproximadamente em 1200 a.C. E é uma ocupação militar, mas também é uma ação milagrosa,
porque Yahvé é senhor da guerra e é ele que vence as batalhas para o povo de Israel. Há uma teoria que essa ocupação aconteceu de modo gradual, e há também uma teoria que essa ocupação acontece por infiltração e também de modo lento. Mas o fato é que é uma ocupação militar e essa ocupação acontece. O povo de Israel ocupa Canaã, no entanto, eles não cumprem a ordem de matar ali todos os povos que habitavam em Canaã, continuam habitando lá alguns povos, como, por exemplo, os cananeus sobreviventes, os filisteus no sudoeste de Canaã continuarão habitando em Canaã, e se observa que, naquele cenário, os levitas são missionários do javismo e vão pregar o javismo para os povos que continuarão habitando Canaã. Os cananeus sobreviventes poderão se transformar, se tornarem servos ou escravos do povo de Israel. Embora o povo de Israel não more em cada pedaço de Canaã, pode-se afirmar que o povo de Israel exerce o domínio sobre Canaã, um domínio militar. Ocupam, então, Canaã a partir de 1200 a.C. Vimos, então, com relação à religião de Israel, que antes dessa ocupação no deserto do Sinai, há outras características importantes na religião de Israel, que é a montanha de Deus, o monte Horebe ou monte Sinai, de onde Deus falou com Moisés em Êxodo 3, e onde também Deus apresenta o decálogo, e onde Deus revela para Moisés sobre os santuários móveis, sobre como será feito o tabernáculo, a arca da aliança. E outras revelações Deus faz para Moisés ali na montanha de Deus. Ter uma montanha sagrada não é algo específico do povo de Israel. Os outros povos que cultuavam vários deuses tinham também montanhas sagradas dos seus deuses. Mas Deus tem a sua montanha, simbolicamente falando, é o Monte Sinai ou Monte Horebe. No contexto do deserto do Sinai, se observam outros aspectos para a religião de Israel, que é, por exemplo, o Decálogo, Torá escrita, e também se destaca a celebração da Páscoa, conforme observamos, após eles terem saído do Egito, eles vão celebrar essa memória da libertação do Egito. Eles celebram, conforme se destaca em Êxodo 12, a instituição da primeira Páscoa foi para celebrar e agradecer a Deus a libertação da escravidão. Outro ponto interessante que se destaca aqui é a proteção de Deus aos primogênitos. Os primogênitos do povo de Israel são santificados. Vemos também que em Êxodo 25, se destacará a questão da Arca da Aliança, e é importante observar Êxodo 25, observar ali Êxodo 35 a 37, esse papel do tabernáculo e da Arca da Aliança. São santuários móveis da religião de Israel. Apesar de ter o Monte Sinai, Deus não tem um lugar fixo de culto. A religião de Israel não tem um lugar fixo de culto. Tem santuários móveis, tabernáculo e Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela é apresentada em que Deus irá falar com o povo de Israel pelo propiciatório entre os querubins. Primeiro, para descer a Shekinah, foi apresentado o incenso na Arca da Aliança. E aí desceu a presença de Deus para falar com o povo de Israel entre os querubins da Arca da Aliança.
Dentro da Arca da Aliança ficará guardado o vaso do maná, o decálogo ou tábuas da lei, ou o livro da aliança, e o cajado, a vara de Arão, ficarão guardados dentro da Arca da Aliança. E esses santuários móveis são características importantes da religião de Israel nesse cenário do deserto do Sinai e continuam sendo importantes por um bom tempo. Tabernáculo e Arca da Aliança continuam sendo importantes. Inclusive, tem um papel sociológico, a Arca da Aliança é símbolo da estrutura da dinastia davídica. A Arca da Aliança é símbolo da dinastia davídica. Depois, quando Salomão constrói o Templo de Jerusalém, aí se tem um lugar fixo de culto a Yahvé. Jerusalém é a cidade de Deus. Construiu-se o Templo de Jerusalém e a Arca da Aliança será colocada lá no Santo dos Santos. Mas a Arca da Aliança perderá um pouco a sua importância política para o povo de Israel e a sua importância teológica para o povo de Israel. Perderá um pouco essa importância, porque se construiu o Templo de Jerusalém, e o Templo de Jerusalém e a cidade de Jerusalém alcançarão uma importância maior na religião de Israel. Mas é importante observar que a Arca da Aliança continua sendo importante durante a ocupação de Canaã, durante a vida de Josué, que ele viveu até 110 anos. A Arca da Aliança continua tendo um papel muito importante para a religião de Israel, inclusive ela é símbolo da dinastia davídica. Observando aqui, vemos então que temos santuários móveis ali no deserto do Sinai, tabernáculo e Arca da Aliança. Depois o povo vai ocupar Canaã, e a Arca da Aliança tem um papel importante nessa travessia do Rio Jordão. Quando o povo ocupa Canaã, ainda é javismo mosaico. A religião de Israel ainda está nesse javismo mosaico. Mas é importante observar que não é mais nomadismo. Quando o povo ocupa Canaã, o que acontece? O nomadismo vai saindo aos poucos dessa perspectiva, dessa vivência do povo de Israel. Agora o povo de Israel passa a ser sedentário em Canaã. E vão ficar em Canaã do século XII a.C., por aproximadamente 4 séculos. Por quê? 12, 11, 10º século, 9º século, é só no 8º século que acontece. No 8º século que acontece o cativeiro assírio. E depois, no 6º século, acontece, ali no contexto do 6º século, acontece o cativeiro babilônico por 70 anos, de 586 a 538 a.C., com o reino de Judá. Então, observe o seguinte: ocupou Canaã, ficarão aproximadamente 4 séculos em Canaã. No 8º século acontece o cativeiro assírio com o reino de Israel. E depois, no 6º século, acontece o cativeiro babilônico por 70 anos. Se destaca, então, que o povo se transforma de nômade para sedentários quando eles ocupam Canaã. Em 1200 a.C., vai saindo o nomadismo e vão se entendendo como sedentários. Isso é uma característica importante da religião de Israel na ocupação de Canaã.
Também é importante observar, conforme Josué 5, que os remanescentes serão circuncidados, porque a circuncisão é estatuto perpétuo para o povo de Israel. No 8º dia, deve ser circuncidado. No 8º dia de vida, deve ser circuncidado. Como o povo de Israel estava no deserto do Sinai, eles só foram circuncidados posteriormente. Esses jovens foram circuncidados posteriormente. Mas a regra é que seja no 8º dia de vida. Há as suas exceções. O fato é que a circuncisão faz parte da religião de Israel e é estatuto perpétuo para quem é hebreu. Se observa que segue-se esse ritual na religião de Israel no contexto da ocupação de Canaã. Também celebra-se a Páscoa. Eles vão celebrar a Páscoa e depois cessa o maná. Depois de celebrar a Páscoa, cessou o maná, conforme Josué, capítulo 5, versículo 12. Então, se entende que a Páscoa é também um ritual importante, mas a Páscoa é vista, segundo Georg Fora, como memória da libertação do povo de Israel do Egito. Segundo Georg Fora, a Páscoa não será mais praticada após esse episódio de Josué 5. A Páscoa não será mais praticada. E aí se destaca que no período dos juízes, a Páscoa não estará sendo praticada, só voltará a ser praticada com Josias, segundo Georg Fura. Outra questão interessante da religião de Israel na ocupação é que os levitas são missionários do javismo e, é importante ressaltar, o povo de Israel vai acabar assimilando a religião cananeia e também assimilarão a religião filisteia. É importante observar que os filisteus, quando chegam em Canaã, contemporâneos a Josué, eles chegam lá no século 12 a.C. também, eles ocupam o sudoeste de Canaã. Quando eles chegam, eles assimilam a religião cananeia. E aí nós vamos observar, por exemplo, que eles também vão cultuar Astarote ou Astarte, deusa da fertilidade. Vamos observar também que o deus supremo da religião filisteia é Dagon, que é um deus da questão da agricultura, da pesca, da alimentação. E se entende que em alguns momentos os filisteus colocarão o El, o deus supremo dos cananeus, colocarão o Eu como deus supremo. Mas Dagon é o deus supremo dos filisteus. Em alguns momentos eles vão também reconhecer Eu como deus supremo. Então, os filisteus assimilam a religião cananeia e o povo de Israel, quando chega em Canaã, assimila a religião cananeia também e a religião filisteia. Quais são alguns deuses da religião cananeia? Ele é o Deus supremo. Aí tem Acera, Baal, que é o Deus da tempestade, do trovão. Tem Iã, Deus do oceano. Mote, Deus da morte. Tem Anate, irmã de Baal. E tem Astarte ou Asterote, que é a deusa da fertilidade. Esses são alguns deuses importantes da religião cananeia que serão assimilados pela religião filisteia. E destaco 3 divindades da religião filisteia: Dagon, El e Astarte. O povo de Israel vai assimilar essas 2 religiões desde o momento que eles chegam lá com Josué. Especialmente quando Josué morre com 110 anos,
E depois, quando os anciãos falecem, vai-se entrar no período dos juízes. E no período dos juízes, tem-se ali 13 juízes, pode-se dizer assim. E nesse contexto, o povo de Israel, eles não são tão unidos. Não se pode falar em um Estado, porque eles se organizam em confederações de tribos. A organização é em confederações de tribos. Naquele cenário, os juízes exercem o papel de líderes de Israel e de sacerdotes também. E se observa que, naquele contexto do período dos juízes, eles vão praticar muito mais idolatria, vão praticar cultos aos deuses da religião cananeia, vão praticar cultos aos deuses da religião filisteia, vão erigir ali templos a esta deusa, a Astarte, vão cultuar Baalins, vão cultuar Baal, vão sacrificar humanos e crianças a estes deuses da religião cananeia e filisteia. Eles vão, então, se distanciar da adoração a Yahvé durante o período dos juízes com muito mais ênfase. E é por isso que os juízes são levantados para libertar o povo da opressão. Pelo fato de eles terem exercido idolatria, Deus os castiga, permitindo a opressão de povos sobre eles, e os juízes são levantados quando o povo se arrepende da idolatria. Quando o povo se arrepende da idolatria, Deus levanta os juízes para libertar o povo da opressão. Vemos então o papel de Samuel como o último juiz do período dos juízes. Samuel é profeta, escritor, sacerdote, juiz. Ele escreve a obra de Juízes, de Samuel e de Ruth. A própria tradição judaica defende isso. E se destaca que Samuel é também descendente da tribo de Efraim. Assim como Josué é descendente da tribo de Efraim, Samuel também. E existe algo espiritual sobre a tribo de Efraim. Jacó coloca Efraim acima de Manassés. E há uma bênção de prosperidade material e espiritual para Efraim e seus descendentes. É por isso que Josué, além de ser um líder militar, ele tem uma unção diferente. Ele tem uma bênção espiritual muito grande, uma prosperidade espiritual muito grande sobre a vida dele, porque já havia sido feita essa promessa para os descendentes de Efraim. Samuel também é descendente da tribo de Efraim, e ele tem prosperidade material e prosperidade espiritual por causa dessa promessa. Samuel foi obediente a Deus. Inicialmente, vemos ali, conforme 1 Samuel, versículo 8, conforme 1 Samuel, capítulo 8, vemos ali que após o cenário em que se coloca o contexto da velhice de Samuel, após aquela importância de Samuel como juiz, como sacerdote, se vê que o povo de Israel já estava preocupado em quem sucederia para liderar o povo de Israel. E então se observa que o povo de Israel faz um pedido cultural a Samuel. Eles pedem que Samuel institua um rei, que institua a monarquia para Israel. Por quê? Por que que o povo de Israel pediu isso? Por que que os anciãos fazem esse pedido para Samuel? Eles não confiavam nos filhos de Samuel para liderar o povo de Israel, porque eles não confiavam que os filhos de Samuel fossem honestos e, de fato, espirituais para
liderarem o povo de Israel. E por isso, preocupados com isso, quem irá suceder Samuel, já que ele está em sua velhice, eles pedem que se institua a monarquia. O pedido da monarquia é para proteger o povo de Israel, para que eles continuem sobrevivendo, e também é um pedido para se assemelhar com os outros povos, porque os outros povos já tinham monarquia. De certo modo, o povo de Israel queria se assemelhar com as outras nações. Inicialmente, Samuel rejeita esse pedido. Ele não se agradou por esse pedido. Vamos ver aqui 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O nome do seu filho primogênito era Joel, o nome do seu segundo Abia, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno, e perverteram o direito. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, que Samuel morava lá em Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Samuel rejeita a monarquia, esse pedido. Quando disseram: Dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Observa-se então que Deus permitiu que o povo de Israel fizesse uma monarquia, haja vista que Deus havia prometido a Abraão que deles sairiam reis. O povo de Israel teriam reis. Então se vê que o povo de Israel rejeitou a sucessão, a sucessão de Samuel pelos seus filhos. De fato, os filhos de Samuel não estavam a liderar o povo de Israel pela rejeição do povo de Israel diante deles. Quem sucederia? Essa era a preocupação do povo de Israel. Quem vai nos suceder agora? Quem vai nos liderar agora? Quem irá suceder agora a Samuel? Por isso, eles pedem um rei. E entra-se, então, no período da monarquia. O período da monarquia se coloca no século XI a.C. Vamos observar a questão do período da monarquia. Primeiramente, se destaca que Saul que vai ser considerado de fato o primeiro rei. Então, nós vemos aí esses reis que vão surgir depois no reino dividido após a morte de Salomão. Israel se dividirá em dois reinos, reino de Israel, reino de Judá, e então cada reino terá 19 reis, e a maioria deles será corrupta, desagradando a Deus. Por isso, os profetas maiores e os profetas menores irão denunciar as práticas destes reis, pois estavam desagradando a Deus, pervertendo a justiça, não exercendo justiça social. Mas vemos que, antes do reino dividido, após a morte de Salomão, inicialmente nós temos, de fato, o primeiro rei como Saul, porque Abimeleque se autonomeou rei, então ele não é considerado como rei de fato. Começa a monarquia a partir de Saul. Saul é ungido rei. Se observa isso em 1 Samuel, capítulo 9,
e capítulo 10, há uma unção por sorteio, porque sorteio também é oráculo, sorteio é visto como oráculo na religião de Israel. Então, há uma unção por sorteio, como se observa em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 17 a 24, e se destaca que o rei, ele não é adorado. Os reis de Israel não são adorados como os reis do Egito são adorados. E reis de outras nações são adorados. Os reis de Israel não são adorados. Os reis de Israel são filhos de Deus, são filhos adotivos de Deus. Nesse sentido, os reis de Israel representam Deus, mas quem é o rei de Israel de fato? É Yahvé. Yahvé é o rei de Israel. Yahvé é o Senhor da guerra que vence as batalhas. Yahvé é quem protege Israel, porque Israel é família de Yahvé. E Yahvé é visto ainda como o chefe de Israel. Assim, a partir da monarquia, ele é visto como o rei de Israel. Portanto, os reis humanos não são adorados. Os reis humanos são representantes que obedecem a Deus, que devem obedecer ao rei de Israel, que é Yahvé. Os reis humanos são filhos de Deus. Eles são ungidos, especialmente quem é ungido de Deus? Saul, Davi e Salomão. Depois, com os reinos divididos, o reino dividido, os 19 reis do reino de Israel, os 19 reis do reino de Judá, são vistos como idólatras. A maioria deles se perverteram, desagradaram a Deus e não são vistos como carismáticos, mas se pode afirmar que existe um carisma especial com relação a Davi e Salomão, primeiramente, e se pode afirmar que Saul, Davi e Salomão têm ali o aspecto de ungidos do Senhor. Saul, ele nasce em 1066 a.C., vive até 1004 a.C., reinou por 40 anos. Há uma teoria que diz que reinou por 42 anos. E Saul reinou de 1046 até 1006 a.C., aproximadamente. A sua aceitação como rei não foi de uma hora para outra, foi gradual. Primeiramente em Gilgal ele é aceito e ele vai sendo aceito pelas tribos gradativamente, porque quando Saul passa a reinar, ainda está acontecendo uma transição de confederação de tribos do período de juízes para a monarquia. Ainda não estão unidos, o povo de Israel ainda não estão totalmente unidos como um Estado de Israel. Ainda está acontecendo uma transição de confederação de tribos para a monarquia, e a aceitação de Saul é feita gradativamente. Observe aqui essa obra de arte, uma miniatura do rei Saul, pelo artista Michael Wohlgemuth, no livro ilustrado Crônica de Nuremberg, de 1493. É uma miniatura, é claro, porque Saul tinha a altura de aproximadamente 2,20, 2,40 de altura. Vamos observar que Saul depois é rejeitado. Por que Saul é rejeitado? Porque ele não exerce a obediência de exterminar os amalequitas, também porque ele é rejeitado pelo fato de consultar. Nós vamos observar aqui a questão de Saul cair porque ele consulta a médium de Endor, e isso desagrada a Deus.
Então ele passa a ser rejeitado por Deus. Se analise lá, por favor, 1 Samuel 13 e também 1 Samuel 28. Ele vai ser rejeitado por Deus por desobedecer e também por exercer aí essa visita a uma vidente. Como Saul, ele poupou a vida do rei Agag, isso desagradou a Deus também. Então haverá um momento que Saul será rejeitado por Deus. É importante observar que se pede então um novo rei. Depois de Saul, Isbosete irá reinar por um tempo ali nas tribos do norte. E depois, então, Davi é coroado rei, é ungido rei. Observando uma citação importante de Georg Fora, quando Saul foi elevado ao trono, Israel deu um passo crucial que teve não apenas consequências políticas, nacionais, culturais, econômicas e militares, mas também teve um efeito significativo sobre o javismo. Porque quando surge a monarquia, o javismo vai alcançar um outro estágio. Que estágio? O javismo será a religião oficial da monarquia. Esse cultivará, a partir de Davi, um nacionalismo. O povo de Israel cultivará um nacionalismo, se unindo mais. Evidentemente, o reinado de Saul foi simplesmente um estágio de transição, como eu já havia dito, da forma de governo tribal do período dos juízes para o estabelecimento de um Estado verdadeiro. É só a partir de Davi que irá se estabelecer gradativamente esse Estado de Israel. E Salomão concretiza isso. Mas logo depois da morte de Salomão, o reino se divide. Então se observa que com a monarquia, a religião de Israel alcança um novo estágio como religião oficial da monarquia, religião da realeza. O javismo se transforma em religião oficial da monarquia. Observando aqui sobre a questão de Davi, vemos que ele nasceu em 1040 a.C., em Belém, e morreu em 970 a.C., em Jerusalém. Então, no século XI, século X. Essa é uma obra de arte que está na Biblioteca Nacional da França, Coroação de Davi como rei de Israel. É importante observar que Davi, ele foi, em grande parte da sua vida, um homem muito temente a Yahvé, então ele contribuiu muito para um javismo puro em grande parte da sua vida. É importante observar que Davi ele contribui para a unidade do povo de Israel e para o cultivo de um nacionalismo, e ele tem outras contribuições para a religião de Israel, contribuições até no cânon, na literatura divinamente inspirada, porque ele compõe aproximadamente 72 salmos. Além dos salmos, ele também teria
composto, realizado ali, a escrita poética dos lamentos por Saul e Jonatas, em 2 Samuel 1, 19 e 27. Também o lamento por Abner, em 2 Samuel 3, 33 a 34. Davi também teria escrito esses dois escritos poéticos, além da sua composição de salmos presente nos escritos de salmos. Escritos poéticos são apresentados por Davi, ele contribuindo para a religião de Israel, ele contribui com esse talento artístico na música e na escrita poética, e contribui para o serviço do culto, porque as escritas poéticas são entoadas nos rituais. Contribui também para a religião de Israel com o projeto do Templo de Jerusalém, mas Natã alerta que o Templo de Jerusalém ainda não deveria ser construído. Certamente Davi foi um devoto adorador de Yahvé, mas é claro que em alguns momentos de sua vida ele vai desobedecer a Deus. Vamos observar os pontos de contribuição dele. Sintetizando, ele contribui para uma unidade do povo de Israel, ele contribui para a questão dos escritos poéticos para o serviço do culto, projeto do Templo de Jerusalém, e contribui ali na adoração a Yahvé, porque ele cultivou o javismo. Também a Arca da Aliança é símbolo da dinastia davídica. Com isso, se observa que Yahvé é colocado, é entendido como divindade do Estado israelita. Então, com Davi, há mais ênfase no culto a Yahvé e se produz um nacionalismo religioso. É importante observar agora a questão de Salomão, já caminhando para o término desta aula. Salomão, ele nasce ali nesse contexto de 990 a.C. e morre em 931 a.C. Também reina por 40 anos, reinado de 970 a 931 a.C. Ele se casa também com a filha do faraó e apresenta ali 700 esposas oficiais e 300 concubinas. Salomão vai aceitar que o povo de Israel cultue outros deuses. E assim, segundo Georg Fora, vai acontecer um sincretismo da religião de Israel com a religião cananeia e a religião filisteia. Inclusive, Salomão irá construir templos à deusa Astarote. Ele irá construir templos a esta deusa da fertilidade. As suas esposas cultuavam outros deuses, e desse modo acontecerá um sincretismo com a religião cananeia, a religião filisteia, e templos serão edificados pelo próprio Salomão a estes deuses, como a deusa Astarote. É importante observar que ali, desde o período dos juízes, há uma baalização do culto de Yahvé, e especialmente no cenário de Salomão, há uma baalização do culto de Yahvé. Mas destaquemos aqui um pouco mais das contribuições de Salomão para a religião de Israel.
observar um pouco mais das contribuições de Salomão para a religião de Israel. Ele, inicialmente, era um grande estudioso da Torá. Ele apresenta a construção do Templo de Jerusalém. O primeiro passo que deu foi recrutar Irã, que era amigo do rei Davi, esse rei de Tiro, amigo do rei Davi, foi então solicitado para apresentar materiais para a construção do Templo de Jerusalém. Então, Irã deu ali os cedros para Salomão, para a construção do Templo de Jerusalém. No 4º ano do reinado de Shilomo, as referências bibliográficas estão no final do material. No 4º ano do reinado de Salomão, a construção do templo realmente começou. Pedras e vigas foram importadas, de modo que nenhum machado ou outro instrumento de metal fosse empunhado no templo. O templo é visto como um edifício de paz, não poderia ter instrumentos de guerra usados no local para sua construção. Salomão construiu o templo em pedra, com painéis de madeira, de cedro e coberto de ouro. A construção do templo durou 7 anos. Depois de concluída, era uma estrutura magnífica, reconhecida mundialmente. Então, se observa que essa foi uma contribuição muito importante de Salomão para a religião de Israel. A cidade de Jerusalém é vista com grande importância para 3 religiões abraâmicas, 3 religiões da lei, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas 3 religiões entendem que Jerusalém é uma cidade sagrada, é uma cidade santa. Então, se vê aí a construção do Templo de Jerusalém e Salomão coloca a Arca da Aliança lá no Santo dos Santos e cultua a Iavé no Templo de Jerusalém. Depois que ele constrói o Templo de Jerusalém, ele abateu muitas ovelhas e bois, cerca de 21.000 bois e 120.000 ovelhas, para agradar a Deus. Mas nem sempre Salomão obedeceu a Deus. E por causa das suas relações diplomáticas, foram muitas relações diplomáticas com outras culturas. O objetivo era manter a paz com outras culturas, com outras nações. Por causa das relações diplomáticas, acabou que ele permitiu o culto a vários deuses. Permitiu também que o povo de Israel cultuasse vários deuses. E também ele exerce intercâmbio cultural. Ele importa a sabedoria egípcia, a sabedoria acadêmica, construindo escolas reais para os estudos de várias ciências e artes, e também, importando a sabedoria egípcia, ele importa uma sabedoria prática, e o javismo vai integrar essa sabedoria prática, que é dialogada com a sabedoria egípcia. Durante o reinado de Salomão haverá um sincretismo ou integração com a religião cananeia, e os próprios templos que eram para Iavé, os próprios lugares de culto a Iavé serão profanados como lugares de culto de outros deuses. E Salomão construirá vários templos e cultuará esta deusa Astarte ou Astarote, deusa da fertilidade. Sacrifícios humanos são feitos para essa deusa. Então, se observa que acaba acontecendo essa baalização do culto de Yahvé. E assim, após a morte de Salomão, o reino será dividido, e os 19 reis do reino de Israel, os 19 reis do reino de Judá, a maioria deles serão reis profanos, cultuando vários deuses, e assim desagradando a Deus. É importante observar que, segundo Georg Fora, esse modelo
Esse modelo do Templo de Jerusalém é um modelo cananeu, porque os cananeus que tinham templos. Então, esse modelo de cultuar em um templo, essa construção do Templo de Jerusalém, segundo Georg Fora, seria uma importação do modelo de religião cananeia, pois eram eles que tinham templos também. E assim, a religião de Israel estaria importando um modelo cultural de outras religiões, com um lugar fixo para se cultuar a Yahvé, Jerusalém, se coloque Yahvé como rei de Israel, mas também se cultuam outros deuses durante a monarquia. Ali no cenário da monarquia, vai-se observar um movimento religioso chamado de Movimento dos Recabitas, que se coloca especialmente nesse contexto do século IX até o século VI a.C. Os recabitas são como as setas. Eles rejeitam a monarquia e eles almejam seguir o modelo religioso lá do deserto do Sinai. Inclusive, eles não moram em Canaã, eles preferem morar na fronteira de Canaã, à margem de Canaã, porque eles querem lembrar de como o povo de Israel vivia no contexto do deserto do Sinai, e assim o fato de que foi fora de Canaã que eles receberam o Decálogo, a Torá, e receberam revelações importantes de Deus. Desse modo, os recabitas rejeitam a monarquia e vivem como uma comunidade asceta, procurando desenvolver um javismo puro. Já os levitas não rejeitam a monarquia, mas os levitas procuram ali exercer adoração a Yahvé. No entanto, em alguns momentos, eles assimilam questões da religião cananeia durante a monarquia. Outro movimento religioso importante é o movimento profético. Os profetas orais e os profetas escritores, eles são atalaias de Deus. Assim, eles são enviados por Deus para denunciar o pecado do povo hebreu. É um movimento religioso. No caso de Isaías, Isaías vai destacar uma crítica aos reis, exceto a dinastia davídica. A dinastia davídica não será rejeitada por Isaías, mas os outros reis serão altamente criticados por Isaías. A monarquia em si será criticada por Isaías pelo fato de eles não terem exercido justiça social em muitos momentos. Então, vemos aí dois movimentos religiosos importantes, movimento dos recabitas e movimento dos profetas durante a monarquia. Bom, muito obrigada. Finalizamos aqui a aula 7. Bons estudos a todos. Deus abençoe.